Bom, espero que vocês estejam gostando do curso. Nós vamos começar agora a nossa aula de número 3, cujo foco central será o assunto laços. Então, bem-vindos à aula de número 3 e vamos então começar o assunto da aula. Laços são blocos de comandos executados repetidamente. Existem vários tipos de laços. O primeiro tipo de laço que nós vamos ver é o laço do tipo enquanto, do inglês while. O laço do tipo enquanto, ele faz com que um bloco de comandos seja executado repetidamente enquanto uma determinada condição for verdadeira. Em Portugal, nós teríamos a palavra enquanto, a condição, em seguida a palavra faça, e em seguida um bloco de comandos que seria executado enquanto esta condição for verdadeira. Em Python, nós temos simplesmente a palavra while, a condição, os dois pontos, e o bloco de comandos. Imagine que você tenha a necessidade de imprimir, por exemplo, os números de 0 a 1000. Então, para fazer isso, existem várias possibilidades no computador. Normalmente, quando você quer executar tarefas repetitivas, como imprimir um número repetidas vezes ou fazer cálculos repetitivos, você utiliza algum tipo de laço. O primeiro tipo de laço que nós vamos ver aqui é o tipo de laço enquanto, em inglês while. Bom, o laço while ele tem a seguinte sintaxe. Ele tem a palavra while, a seguir uma condição. Essa condição, enquanto verdadeira, ela confina a execução do programa ao bloco de comandos que está imediatamente abaixo do while. Então você tem aqui novamente os dois pontos, uma sintaxe específica do Python, e você tem agora aqui dentro o comando print, o comando x igual a x mais 1. Esse comando aqui é um comando de incremento, ele está aumentando o valor de x. É óbvio, porque se não tivesse esse comando aqui, o laço ficaria em execução eterna, pois sempre que ele testasse essa condição, ela daria como verdadeira. E sempre que essa condição for verdadeira, o laço permanecerá em execução. Então, seja um programa em Python para imprimir os números pares até um valor dado. Bom, muito fácil. Vamos colocar na nossa variável limite a entrada de um valor. Vamos colocar numa variável que nós vamos criar agora, chamada contador, o valor 0. Enquanto o contador for menor ou igual ao limite, imprima o contador. E o contador vai ser contador mais 2. O número começando em 0 e crescendo de 2 em 2, vai, como resultado, essa variável contador vai conter números pares e vai imprimi-los. Vamos então aqui no nosso terminal texto, nosso velho conhecido terminal. Vamos aqui ligar o nosso interpretador e vamos ver como funcionaria a impressão dos números, de 0 até 1000. Bom, primeiro vamos pegar uma variável, vamos chamar ela de x, vamos colocar nela o valor 0. Em seguida vamos digitar o nosso laço, while x menor ou igual a 1000, enquanto x for menor ou igual a 1000. Dois pontos para dizer que agora nós vamos fazer um bloco de comandos, tab para identar, e vamos simplesmente imprimir o valor de x. Obviamente eu tenho que colocar aqui o x igual a x mais 1, uma forma de mudar o valor de x. Como eu falei, não é possível, se eu tirar o x igual a x mais 1, eu vou ter um laço infinito. Então vamos ver aqui, eu pressiono a tecla Enter, mais uma vez, e vocês viram aí imediatamente, foram impressos os números, vocês podem ver aí, foram impressos 1000 linhas, cada um número numa linha. Se você estiver curioso para saber o que aconteceria se eu não colocasse aquele comando x igual a x mais 1, vamos fazer então, vamos colocar de novo x igual a 0, vamos colocar while x menor ou igual a 1000, dois pontos, e vamos colocar apenas
o print x. E vamos ver o que acontece. E aí agora pronto, ele vai ficar eternamente imprimindo o valor 0. Ele não muda de valor, não para a impressão. Para a gente poder parar aqui, vamos ter que pressionar a tecla Ctrl C. Né? A tecla Ctrl C para interromper de forma forçada o programa. Então não esqueça, é necessário colocar prever uma forma do laço finalizar. No segundo laço, né, nós usamos aqui uma variável com nome bem característico, no contador x, na realidade o x, que é utilizado para controlar o laço, ele é nosso contador, uma variável que é utilizada para contar. Então vamos novamente imprimir, né, enquanto contador for menor do que 1000, por exemplo, vamos imprimir contador. Dessa vez vamos botar uma vírgula aqui, vamos ver o que acontece. Bom, temos que fazer agora, o contador mais 2. Por que mais 2? Porque agora o contador não vai crescer de 1 em 1, vai crescer de 2 em 2. Vamos pressionar a tecla Enter 2 vezes. E vocês viram aí que ele populou a nossa tela com números pares. Para falar a verdade, ele populou com 1000 números pares de 0 até 991. E por que da outra vez ele imprimiu em cada número par numa linha, dessa vez ele preencheu a tela? Isso se deve à vírgula que nós colocamos depois do comando print. Voltando aqui à nossa transparência, nós observamos então que usamos uma variável chamada contador. Seria uma variável que serve para contar sequencialmente os números sendo usada para teste de condição de permanência do laço. E vamos definir aqui uma outra variável, que vamos chamar de um outro tipo de variável, que vamos chamar de acumulador. Que seria aquela variável que acumula o resultado de sucessivas operações realizadas utilizando o seu próprio valor ou o seu valor anterior. Então, por exemplo, seja o algoritmo para calcular a média de n. Quando eu falar n, eu estou querendo dizer de uma quantidade indeterminada de números. Né? Então vamos pegar, seja o algoritmo para calcular a média de n números, de uma quantidade indeterminada de números fornecidos via teclado. Então como é que seria isso? Primeiro, eu crio minha variável contador, coloco o valor dela 0, crio a minha variável acumulador, coloco o valor dela 0, em seguida eu solicito, né, eu faço o computador solicitar um valor qualquer, ou seja, um valor qualquer, um número que seja colocado na variável quantidade, através do comando input, ou seja, leia a quantidade, e em seguida eu crio um laço. Enquanto o contador, inicialmente 0, menor do que quantidade, valor fornecido, ele vai executar esse bloco de comandos. Na verdade, são 3 comandos que ele vai executar repetidamente. Então, a primeira coisa que ele vai executar é solicitar do teclado um valor numérico. Esse valor será guardado no número. A seguir, ele incrementa o contador. E, em seguida, ele pega o valor do acumulador, soma, o valor do acumulador soma com o valor do número que foi fornecido e guarda o resultado disso no próprio acumulador. É assim que funciona a variável acumulador. Ele vai ficar repetindo esse laço aqui até que essa condição deixe de ser verdadeira, ou seja, o contador deixe de ser menor do que a quantidade. Quando isso ocorrer, ele sai fora do laço, né, ele sai do laço e passa para a próxima instrução, o próximo comando, que é escreva a soma total dos números fornecidos ou seja, escreva essa cadeia de caracteres e em seguida, depois da vírgula, escreva o valor da variável acumulador. Vamos ver como é que isso funcionaria, né? Vamos imaginar aqui. Como é que isso funcionaria? Vamos imaginar aqui. Como é que isso funcionaria? Então imagine que vocês têm aí, aqui essa telinha preta aqui que vocês estão vendo, esse quadro preto aqui seria, né, a saída do vídeo, aquela saída do nosso terminal. Nós temos aqui
essa seta indicando qual é a instrução que vai ser executada e qual é o passo que vai ser executado pelo nosso algoritmo. Então vamos simular, vamos fazer de conta que nós somos o computador e vamos executar esse algoritmo passo a passo. A primeira coisa que o executor desse algoritmo faz é criar, passo 1, né, declarar a variável contador, ou seja, criar e atribuir o valor 0 a essa variável contador. Então essa é a primeira coisa. Até o momento, né, as variáveis que nós temos, o contador é 0, foi ele criado, agora o acumulador ainda não foi criado, mas será criado agora, no passo 2. Então no passo 2, nós temos a criação da variável acumulador e coloco nela o valor 0. Então nós temos até agora o quê? Duas variáveis criadas, variável contador e acumulador, e nada, nós estamos no passo 2, nada aconteceu ainda de saída, não tive nenhum comando print, não teve nenhum comando input, portanto não tem nenhuma saída de vídeo ainda. Bom, vamos de novo para o passo 3. No passo 3, né, vimos que o passo 3 vai ser esse aqui, o passo 3. É fornecida a informação no vídeo, digite a quantidade de números a ser utilizada, observe que aqui, ó, saída de vídeo, já temos a primeira saída de vídeo, que é a string, digite a quantidade de números a ser utilizada. Bom, isso aqui significa também que o computador está parado, esperando que esse valor seja digitado. Então ele vai ficar aqui parado, esperando, o algoritmo fica bloqueado, né, nós dizemos que ele está bloqueado, esperando uma operação de entrada de dados. Então é isso que acontece agora, eu digito no teclado o valor 3, né, quando eu digito imediatamente esse valor 3 é recuperado pelo comando input e é atribuído a variável quantidade. Então nós temos até agora a variável contador com valor 0, a variável acumulador com valor 0 e a variável quantidade com valor 3. Bom, então vamos para o próximo passo. Próximo passo, passo 4. Estamos aqui agora. Encontramos uma instrução while. Essa instrução while nos diz que se essa condição aqui for verdadeira, o contador for menor que a quantidade, esses comandos que estão subordinados ao while serão executados sempre que e enquanto essa condição for verdadeira. Bom, olhando aqui para o valor das variáveis, nós sabemos que a variável contador é 0, a variável acumulador é 0 e a variável quantidade é 3. Portanto, contador é menor do que quantidade. Quantidade é 3, contador é 0. Portanto, esses comandos vão ser executados. Né? Observe aqui, contador é 0, quantidade é 3. Né? Esses comandos vão ser executados. O próximo passo significa entrar no laço. Então, passo 5. O passo 5 é entrar no laço. Né? Nós entramos no laço. O computador entrou no laço. Ele pega a primeira instrução do laço, que é input. Então, o input provoca uma saída no vídeo. Digite um valor numérico. Está aqui. Ele provocou essa saída no vídeo. Digite um valor numérico. E também bloqueia a execução do programa. Ou seja, o computador vai ficar bloqueado até que um valor numérico ou um valor qualquer seja dado. Esperamos que o usuário seja bonzinho e nos dê um valor numérico. Esse valor numérico será passado para a variável número. É isso que nós vamos fazer agora. Então, digitei aqui o 2. Esse 2 imediatamente é fornecido ao input, pega o valor do teclado, fornece a variável número, cria a variável número, está aqui a variável número foi criada, coloca o valor 2 nela e desbloqueia o algoritmo, desbloqueia o programa. Então, agora o programa vai passar para a próxima instrução. A próxima instrução é atualizar o valor do contador. Próxima instrução, o contador é incrementado do valor de 1. Então, o contador que antes era 0, né, agora ele passou a ter valor 1. 0 mais 1 é 1, então guarda o valor 1. O passo 7, então, em sequência, seguindo, o acumulador, ele vai acumular, ele vai somar o valor dele com o número que foi fornecido. Qual foi o número fornecido? Foi 2. Então, o acumulador tinha o valor 0. 0 mais 2 é 2. Então, o próximo valor do acumulador será exatamente o valor 2. Bom, e agora, qual será o próximo passo? Passo 8. Próximo 8, o executor, o interpretador do algoritmo, né, detectou que aquele é o fim do laço, ele volta para a condição de teste de permanência no laço e refaz essa condição, ele retesta, ele verifica de novo
se essa condição ainda é verdadeira. Bom, nosso valor de computador agora é 1, nosso valor de quantidade é 3, portanto essa condição é válida, verdadeira. Bom, então isso indica que o sistema, o computador, não pode sair ainda do laço. Ele passa então para o passo 9, que é entrar novamente no laço e solicitar novamente um valor pelo teclado. Esse valor é solicitado, ó, digite um valor numérico, vocês estão vendo aqui, e novamente o computador é bloqueado esperando esse valor. Bom, digitei o valor 4, esse valor 4 é imediatamente passado para a variável número, o que tinha antes em número foi apagado, colocar agora o valor 4. Pronto, aí o algoritmo foi desbloqueado, vamos passar para o próximo passo, que é o 10. No passo 10, o contador é incrementado. Então o contador que antes era 1, é somado mais 1, calcula-se 2, o 2 é colocado no contador e vai-se para o próximo passo. No próximo passo, a variável acumulador é somada com a variável número, o acumulador era antes 2, é somado agora com o valor que foi dado para número, que é 4, então 2 mais 4 é 6, o valor calculado então é 6. E esse 6 é guardado no próprio acumulador. Bom, a partir daí então nós vamos voltar para a condição de teste e verificar se ainda permanecemos no laço ou não. Vamos testar de novo a condição, o computador tem que fazer isso, ele faz isso automaticamente. O contador é 2 e quantidade é 3, verdade, true. Né? Então nós permanecemos no laço. Permanecer no laço significa digitar de novo, digite um valor numérico, está lá, digite um valor numérico, vamos digitar de novo um valor numérico. E esse valor numérico será fornecido para número. Bom, vamos supor que agora eu digitei o valor 6. Então o valor 6 é passado para número e o computador segue a execução. O próximo passo significa incrementar o valor do contador. O contador era 2, agora passou a 3. Com esse incremento, passa para o próximo passo. Vamos aumentar o valor do acumulador. O acumulador é somado ao valor de número, que agora é 6. O valor anterior do acumulador é 6, 6 mais 6 dá 12. Então, o resultado desse cálculo é 12 colocado na variável acumulador. A variável acumulador, então, agora passa a ser 12. Voltamos então para o início do laço, vamos testar se essa condição ainda é válida. Testamos se a condição se o contador, valor 3, é menor que a quantidade, valor 3. Essa condição aqui, esse teste é falso, né? O valor 3 não é menor do que o valor 3. O valor 3 é igual, não é menor. Se não é menor, essa condição passa a ser falsa. False, né? Então o while não executa o bloco de instruções subordinado a esse se a condição de teste estiver falsa. O que ele faz? Simplesmente ele passa para o primeiro comando após o while. O primeiro comando após o while é o print, a soma total dos números que se quiser imprimir essa cadeia de caracteres, está aqui a cadeia de caracteres, e depois da cadeia, né, separado por vírgula, que ele imprime o valor da variável acumulador. O acumulador aqui, qual é o valor que o acumulador acumulou? 12. 12. Então dessa forma, o computador perguntou primeiro, qual é a quantidade de números a ser utilizada? 3. Ele repetiu 3 vezes. Né? A cada vez ele pediu o número. O primeiro número que nós demos foi 2, o segundo número que nós demos foi 4, o terceiro número foi 6. E a resposta dele para essas entradas aqui foi 12. Então o algoritmo simplesmente calculou a soma de uma certa quantidade de números dados. Isso foi feito no nosso exemplo para 3, mas poderia ser para 1000, 2000, aí a quantidade não interessa. Bom, está aí o resumo do algoritmo. As entradas foram 3, 2, 4 e 6 e a saída foi 12. Né? Vocês podem digitar isso aí no nosso terminal de comandos e ver se ele funciona realmente. Vamos lá, vamos fazer. Eu já digitei para vocês aqui o programa para a gente testar. Né? Então vamos aqui. Nós temos aqui esse programa que vocês viram na transparência. Ele tem uma pequena diferença em relação a transparências, é essa primeira linha, né, dizendo qual é os códigos dos caracteres que nós vamos utilizar aqui. E lembre que todas as variáveis aqui começam com letras minúsculas, diferente da transparência, que algumas variáveis elas estão usando letras maiúsculas, mas isso se deve ao corretor ortográfico do PowerPoint. Então aqui, o programa, para funcionar corretamente, todas as variáveis têm que estar com letras minúsculas, ou se você usar letras maiúsculas nas variáveis, você tem que utilizar do começo ao fim, porque o Python é sensível ao caso. Então vamos lá,
Está aí o nosso programa. Aqui é a variável contador, ele começa com valor zero, o acumulador começa com valor zero, ele pede a quantidade de números a ser utilizada. Está aqui o nosso while. Está aqui as entradas de dado dentro do while, está aqui o cálculo do contador dentro do while, o acumulador, o print final e o fim do programa. Vamos ver então se ele executa, né? Vou limpar aqui nosso vídeo. Vamos chamar aqui Python programa 10, esse é o nosso 10º programa exemplo. Então, vamos executá-lo e a primeira coisa ele pede a quantidade de números utilizados, vamos colocar aqui 3, exatamente como no exemplo. Então ele digita um valor numérico, vamos supor 2, digita outro valor numérico, vamos supor 4, e outro valor numérico, 6. E nós repetimos exatamente a mesma execução da transparência. Nós temos aí a execução real. Né? Entraram 3, 2, 4, 6, saiu foi 12. Podemos fazer de novo. Né? Dessa vez vamos dar um valor maior, número 5, ele vai pedir então 5 vezes. Vamos dar 1, 2, 3, 4, 5. E está aí a soma dos 5 números fornecidos. Podemos aumentar sem problema nenhum. Vamos dar 10 valores. E aí ele vai pedir 10 vezes. Podemos dar uma série ou qualquer valor sem problema nenhum. E a soma dos números de 1 a 10, como vocês podem ver, é 55 exatamente. Bom, então agora nós podemos fazer alguns exercícios, né? Eu gostaria que vocês tentassem então modificar o programa anterior para calcular a média aritmética dos números fornecidos. Então ele simplesmente vai receber todos aqueles números e ao invés de simplesmente calcular a soma, ele vai calcular a média aritmética. O programa básico é o mesmo, com 2 pequenas modificações você consegue fazer com que ele calcule a média, né? A seguir, faça um programa aí, vamos pensar, botar a cabeça para funcionar, faça um programa para verificar se um número é primo, um número pequeno, né? Obviamente que números muito grandes você ia consumir muito computador para fazer, existem algoritmos complexos para saber se números grandes são primos. Então vamos fazer para números pequenos, né? Você pode fazer um algoritmo exaustivo, ou seja, que testa todas as possibilidades para saber se o número é primo. Faça aí rapidinho e você testa e consiga. Bom, algumas coisas, algumas brincadeiras boas de fazer usando laços é gerar algumas séries, né? Gerar série de números. Por exemplo, faça um algoritmo para gerar essa série aqui, ó, 2, 4, 16, 256, etc, etc. Tem um certo valor n. Uma outra série interessante seria essa, 0, 1, 3, 6, 10, 15, até um certo valor n qualquer também. Ou então essa aqui, 0, n, 1, n-1, 2, n-2, até n0, ou até metade disso se você quiser. Né? Uma outra série interessante seria essa série aqui, 1 em 1, 2, 3, 5, 8, etc, até um certo valor n. Essa série D é a conhecida série de Fibonacci. Então, eu, como trabalho também em casa, fica para você a tarefa de consultar a Wikipedia aí, ou algum livro de lógica de programação que explique a origem dessa série, o que ela significa, e assim por diante. Bom, lógico que após esse slide aqui, nós vamos ver rapidamente a implementação de algum desses exercícios, mas antes de passar a solução, seria interessante que você tentasse, com seus próprios recursos, com o conhecimento que você já tem, tentar implementar um programa que gerasse, imprimisse no vídeo essas. Bom, vamos então começar aqui com as soluções desses problemas. A primeira solução aqui é a dos números primos. Bom, a lógica para saber se o número é primo ou não, basta que a gente divida o número sucessivamente, por 2, por 3, por 4, até a sua metade, ou seja, o número 2 aproximadamente. Se o número for ímpar, até a metade menos 1, ou o número anterior à divisão dele por 2, ou o número posterior, tanto faz. Sendo que não adianta mais dividir o número por qualquer valor que seja superior à sua metade, porque obviamente não vai ser divisível, o resto da divisão não vai ser zero. Então nós vamos simplesmente dividir sucessivamente o número e contar quantas vezes essa divisão foi exata. Caso nenhuma dessas divisões dê exata, então, óbvio, o número é primo. Então a solução está aqui no nosso programa 11.py.
Vamos lá. Então nós temos aqui o nosso programa 11.py. Algumas novidades aqui no nosso programa, já digitei para vocês, para ganhar um tempinho. Então, algumas novidades aqui. A primeira novidade é essa biblioteca OS. Nós importamos OS, uma biblioteca de funções para acessar os comandos do sistema operacional. Então, no caso aqui, eu quero simplesmente enviar um comando para o sistema operacional, que é um comandozinho clear. É aquele comando que a gente tem usado aqui para limpar o vídeo. Então, se vocês observaram, nossos programas estão sempre... As saídas do nosso programa são misturadas com o lixo que tinha ou com as saídas anteriores de outros programas que estão no terminal. Então vamos limpar o vídeo sempre que começarmos os nossos programas. Esse clear só funciona no Linux ou no macOS. Na versão Windows você tem que comentar essa linha aqui do programa, né, colocar um comentário aqui, dessa forma, seria assim, e tirar esse comentário para que ele funcione no Windows, né? Como nós estamos utilizando o macOS, então vamos deixar do jeito que está. Bom, a seguir nós pedimos um valor via teclado, né? Vocês estão acostumados com isso aí. Digite um número, esse número é convertido para o número inteiro e guardado em valor. A seguir nós pegamos uma variável i, damos ela o valor 2, é o primeiro número que será utilizado para fazer as divisões sucessivas. Criamos mais duas variáveis. Uma variável chamada número de divisores, né? Inicialmente vamos colocar o valor 0 nela. Criamos mais uma variável, número de comparações. Então qual vai ser a função de cada dessas variáveis? Essa variável aqui, ela vai simplesmente conter o número de divisões que deu o resto 0, exatas, né? E essa variável aqui, número de comparações, é simplesmente para a gente saber quantas comparações, quantas divisões, né? Quantas divisões ou quantas comparações o computador acabou fazendo, quantas divisões ou comparações foram feitas. Bom, está aqui o nosso núcleo principal do nosso programa. Começa com o laço while. Ele faz enquanto i for menor ou igual a valor sobre 2, né? Enquanto i for menor ou igual a valor sobre 2, se esse resultado der número inteiro, a divisão por ser o inteiro dividido por um número inteiro, a resposta sempre será inteira. Bom, então vamos lá. Ele entra no laço, a primeira coisa é atualizar o número de comparações, ou seja, se ele vai executar uma comparação, essa variável aqui ele incrementa de 1. Em seguida ele divide o valor da variável valor por i, e esse operador aqui, vocês já viram, é o operador módulo da divisão. Então, é o módulo da divisão, ou seja, o resto da divisão. Se o resto da divisão for igual a 0, aqui nós temos um if dentro do while, e nós incrementamos o número de divisores, que antes era 0, ele incrementa de 1. Em seguida, para que o while possa um dia parar, a gente tem um comando igual a i mais 1, ele vai aumentando, incrementando o valor do i, não só para controle do laço while, mas também porque o i é usado na divisão interna. Bom, terminado o laço, né, uma vez ele executado esse laço, o que vai acontecer? A variável número de divisões vai conter o número de vezes que essa operação teve como resultado 0. E a variável número de comparações vai contar quantas vezes o laço foi executado. Ora, cada vez que o laço foi executado, uma divisão foi feita, uma comparação foi feita. Terminado o laço, ele vem testar. Se o número de divisores, se chegar nesse ponto aqui do programa, e o número de divisores for 0, então o número é primo. Não houve nenhuma divisão que foi exata. O número de divisores é 0. Se não, né, se esse número de divisores não é 0, então ele imprime o número fornecido, imprime o valor número de divisores, é o valor da variável número de divisores, que deve ser 1, 2, 3, 10, não sei, depende do número, e a palavra divisores em seguida. Depois que ele terminar o if, ele vem para cá e imprime o número de comparações realizadas é igual a isso ao valor do número de comparações. Bom, isso aqui é só para a gente ter controle de quantas operações ele executou. Vamos agora sair daqui, salvamos o nosso programa, vamos limpar nosso vídeo aqui.
Não era necessário, mas vamos limpar. Então vamos agora executar o nosso programa. Bom, olha só que agora ele começa a execução do programa na telinha limpa, né? Graças àquele comando clear. Vamos digitar o número aqui. Vamos pegar o número aqui 7, por exemplo. O número fornecido é primo, ele respondeu. O número de comparações que ele realizou foram 2. Ele dividiu provavelmente por 2 e por 3. Vou executar mais uma vez. Vamos pegar aqui o número 9, por exemplo. O número 9 possui um divisor. O divisor dele é 3, né? Vamos pegar aqui outro número, o número 11. O número de 11 é primo. E ele fez 4 tentativas de ver se o número 11 tinha algum divisor. Não encontrou. Vamos pegar um número maior. Agora, vou pegar números, por exemplo, 1013. O número 1013 é primo. E ele fez 505 cálculos para chegar a essa conclusão. Vamos pegar um número maior, ainda maior. Vamos pegar aqui, por exemplo, 111.333. Vou pegar aqui o número, 11.333. Ele encontrou 2 divisores e em 5.665 operações. Será que nós podemos ir ainda mais longe? Vamos pegar aqui, por exemplo, 235.765. Então, ele encontrou 6 divisores em 117.000 operações. Podemos aumentar isso aí, só vamos até onde? Vamos até 1 milhão? Não, vamos a 1 milhão. 1 milhão e 1 mil. 1007 aqui, vamos tentar ver se esse número aí é primo ou não. Bom, demorou um pouquinho mais para responder. Encontrou 10 divisores em 500.000 e 500 operações. Eu posso continuar aumentando indefinidamente, né? Eu coloquei, vamos colocar 12.345.677. Ele vai demorar um pouco mais. Observe aí que agora. Bom, e encontrou 2 divisores em 6 milhões e tantas operações. Graças ao nosso processador de núcleo duplo, nós conseguimos realizar essas operações. Em um computador antigo, isso provavelmente poderia demorar de horas a dias para ser executado. Mas aqui no nosso MacBook, né, com o nosso Core Duo, nós conseguimos realizar isso rapidamente. Vamos voltando então aqui para as nossas transparências. Nas nossas transparências, o nosso próximo desafio aqui era imprimir uma série com os números 0, 1, 3, 6, 10, 15. Que série é essa? Né? É uma série simples, números 2, 4, 16, 256. Observem aqui. Desculpe, eu falei aqui que era um 3, não, é a primeira série A. É a série A, 2, 4, 16, 256. Então vamos lá. Série simples, 2, 4, 16, 256. Qual é o detalhe dessa série? É que os números se sucedem pelo quadrado anterior. Então, por exemplo, o 4 é o quadrado do 2, o 16 é o quadrado do 4, o 256 é o 16 e assim por diante. A solução do nosso programa 12.py. Né? Vocês podem pegar lá no site ou no conteúdo da disciplina, vocês só podem baixar os programas todos que vão estar disponíveis lá. Então, a solução é muito simples, né? Vamos ver lá a solução. Olhando aqui, a solução deve estar no nosso programa 12. Então vamos ver aqui o nosso programa 12. Já foi digitado aqui para vocês, já foi digitado, facilitou a nossa vida. É um programa muito simples. Novamente nós vamos utilizar a biblioteca OS. Né? À medida que nós formos aumentando o nosso conteúdo de lógica, nós também vamos aprendendo as novas funcionalidades do Python. Né? Então a primeira coisa que eu faço é atribuir uma variável 2, esse é o primeiro elemento da série. E a seguir eu peço para você digitar o valor máximo, é um número que eu quero usar para me balizar na hora de encerrar a impressão. Né? Podia ser feito desse jeito, uma outra forma de fazer seria você pedir a quantidade de termos da série. Seria uma forma também de fazer, eu deixo isso como um exercício para você modificar o programa para, ao invés de ter um limite máximo, ele simplesmente imprimir
a quantidade de termos da série, uma certa quantidade de termos. O que ele faz então? Ele compara o i, o valor que eu vou usar para imprimir a série, com o q. Enquanto o i for menor que q, ele vai imprimindo. Ele imprime o i, e o valor de i agora passa a ser i ao quadrado. Muito simples, né? Então não há, isso aqui você já seria capaz de fazer sem problemas, né? Vamos executar. Qual o valor máximo? Vamos supor que seja 110 mil. E aí você tem 236. Vamos botar um valor máximo aqui maior. 123 mil. 3 mil. Aqui ainda não é muito. Bom, como isso cresce exponencialmente, então o próximo número seria um número realmente gigantesco. Bom, então, problema resolvido. Vamos voltar aqui para a nossa série 2, aquela primeira série que eu falei. Essa série aqui, ela tem um detalhe, ela do 0 para 1, obviamente a diferença é 1, mas do 1 para o 3, a diferença é 2. E do 3 para o 6, a diferença é 3. Do 6 para o 4, a diferença é 4. Do 6 para o 10, a diferença é 4. Do 10 para o 15, a diferença é 5. Então nós vemos que o próximo número é o número anterior, mais uma razão que muda de 1 em 1 cada vez que a série vai crescendo. Ora, então isso seria um PA com uma razão crescente, né? PA com razão crescente. A solução está aqui no nosso programa número 13. Então, vamos lá, nosso programa 13. Muito simples também a solução. Criamos uma variável i, que vai controlar o número a ser impresso, uma variável r, que será a razão da série, e pedimos no teclado a entrada de um valor numérico. Bom, enquanto i for menor que q, né, está aqui o laço que gera a série, ele imprime o i, né, inicialmente o i é 0, e o i vai se incrementar de o i mais um r, o r que nós começamos aqui, começa com 1. Mas só que o r também muda, o r vai ser r mais 1, ou seja, cada vez que ele imprimir, o r também vai mudar de 1. Então i é i mais r é r mais 1. Então fica i, vai ser i mais r, r mais 1. Bom, também uma solução muito simples. Nós vamos agora executar nosso programa 13. Pergunta o valor máximo, vamos colocar aqui 123 mil. Sei lá, um valor bem grande aqui. Nossa, ficou confuso aqui, muito grande o valor. Vou pegar aqui um valor menor. Um valor 50, por exemplo. Aí sim nós temos o 0, 1, mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Vocês podem acompanhar aqui. 10 mais 5, 15, mais 6, 21, mais 7, 28, mais 8. Então, solução muito simples, né, com uma só linha de comando. Nossa próxima série é uma série que ela vai se intercalando do início para o fim e do fim para o início. Então ela vai se uma série intercalada, né, com valores crescentes e decrescentes da série. É uma série simples, né? Uma série é uma progressão aritmética simples, intercalada com uma regressão. Então, vamos ver isso aí, está no programa 14, né? Vamos nosso programa 14. Nosso programa 14, vocês podem ver aqui, nós temos novamente a variável i, que eu vou utilizar para controlar o valor a ser impresso, e nós temos novamente, né, a solicitação input solicitando um valor para ser guardado na variável q. Enquanto i for menor que q, eu imprimo o valor de i e imprimo o valor de q menos i. Ora, então, dessa forma eu vou imprimir o valor, por exemplo, 0, ou o valor q, o valor total do número menos é 0, que seria o próprio q. Na segunda vez o i será 2, então será q menos 2. O i será 3, q menos 3. E assim por diante, eu ir crescendo de 1 mais 1. Dessa forma, nós podemos executar o programa, vou testar, né? Vamos ver aqui rapidinho.
pegar um valor máximo aqui, por exemplo, 500, imagina isso aqui, 500, muito grande, vou pegar de novo aqui, pegar um valor aqui, 30, sei lá. Aí você tem que a série progride, né, tem que 0, 30, 1, 29, 2, 28, 3, 27, 4, 26, 5, 25 e assim por diante. Nosso programa está correto. Bom, a nossa próxima série é a conhecida série de Fibonacci. É uma série que vocês podem observar que os valores vão crescendo segundo a seguinte lei. Se você observar bem aqui, o 2 é a soma do 1 com 1, o 3 é a soma do 2 com 1, o 5 é a soma do 3 com 2 e assim por diante. Então essa série é uma série conhecida, todos os livros de programação mostram um exemplo de implementação dessa série. Então ela é uma série cuja lei de formação realmente é bem simples. Nós temos aqui duas soluções para ela, solução no nosso programa 15, no nosso programa 16. Vamos lá ver, vamos sair daqui. Nosso programa 15, nós temos aqui. No nosso programa 15, o que nós fazemos? Nós criamos três variáveis para gerar a série. Nós vamos criar uma variável que vamos chamar de atual, né? Não seria exatamente o número a ser impresso, mas o número que acabou de ser impresso. Vou chamar assim. Seria o número anterior, se o primeiro, né, o número anterior da série, anterior mesmo ao atual, e a variável próximo, que seria o próximo número da série. Então nós criamos três variáveis, atual, anterior e próximo. A seguir, nós pedimos via teclado que seja digitado um valor máximo da série. Lembre que nós estamos fazendo sempre assim nas nossas séries, e eu deixo como exercício você sempre pedir o número de termos da série, né? Não vou implementar dessa forma aqui, eu quero que vocês implementem por vocês mesmos. Ao invés de pedir o maior valor da série, eu quero que vocês peçam o número de termos da série. Bom, e aí é muito fácil. Eu simplesmente, enquanto o próximo for menor que Q, eu quero que vai ser o nosso valor máximo, eu vou imprimir próximo, ou seja, essa vai ser a variável que eu vou estar imprimindo e que vai conter realmente os números que foram sucessivamente gerados. Bom, e aí eu vou fazer uma troca aqui nas variáveis. Eu vou pegar o valor da variável atual, passar para a anterior. Vou pegar o valor da variável anterior e vou passar, desculpa, o valor da variável atual, que eu passei para o anterior, eu vou apagar o atual agora e escrever sobre ela o valor de próximo. E recalcular o valor de próximo. Recalcular como? Somando o atual mais o anterior. Na verdade é somando os dois anteriores, né? Então o próximo será a soma dos dois anteriores. Quando eu voltar a executar esse laço, eu imprimo o próximo, né, que eu acabei de calcular aqui, e faço isso de novo, desloco, né, o último, diríamos assim, o penúltimo valor para o antepenúltimo e o último para o penúltimo. E assim eu calculo o próximo. Então pego o último, passo para o penúltimo, aliás, o penúltimo passo para o antepenúltimo e pego o penúltimo, passo para o último, passo para o penúltimo e recalculo o último. Então eu fico fazendo isso o tempo todo nessa série. Bom, e aí, obviamente, eu vou obter a série Fibonacci gerada e impressa. Vamos lá, vamos testar. Ctrl X para sair. Vou salvar aqui as modificações que nós fizemos agora. E simplesmente executar o programa 15. Vou pegar aqui o valor máximo 100, por exemplo. E aí vocês têm a série gerada. 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 5, 13, 13 com 8, 21 e assim por diante. A outra solução que nós temos aqui é uma ligeira variação dessa aí. Eu eliminei uma das variáveis e deixei apenas duas variáveis, a variável anterior e a variável próxima, porque o Python me permite fazer uma coisa chamada atribuição múltipla. Nós temos aqui. Nós podemos atribuir uma lista de variáveis e uma lista de valores. Então ele simplesmente faz o seguinte, ele pega o valor próximo, atribui ao anterior, pega o valor da soma do anterior mais o próximo e atribui ao próximo. Ora, primeiro, antes de atribuir, ele calcula, ele substitui, quando ele estiver
trabalhando e substitui o valor do próximo pelo valor dele aqui nesse ponto, substitui o resultado dessa conta aqui nesse ponto, ainda usando os valores anteriores das variáveis, e depois é que ele atribui. Então essa operação aqui será realizada antes que esse valor aqui seja realmente colocado em antes. Dessa forma nós eliminamos uma variável, né? Pense sobre isso, né? Reflita, você vai aí ter uma pequena dificuldade de raciocínio para você entender, mas você vai ver que dessa forma nós simplificamos o programa. Então tiramos uma linha do programa, tiramos uma variável do programa, né? Embora a compreensão possa se tornar um pouco mais difícil, e simplesmente para mostrar que funciona, nós vamos aqui executar o programa 16. Dá o máximo 100 mais uma vez, aí você tem a série gerada. No tutorial do Python que vem na documentação, você tem esse mesmo programa, essa mesma série gerada dessa forma. Então, para evitar a decepção de não ver essa forma lá, tá aí, nós fizemos esse novo programa seguindo exatamente a mesma sintaxe do tutorial oficial do Python. Vamos agora fazer uma pequena pausa para uma pequena diversão, né? Mas antes da diversão, vamos introduzir vocês aqui numa nova biblioteca do Python chamada Random. Essa biblioteca do Python ela é utilizada para gerar números aleatórios. Então existe uma sintaxe, ela tem várias formas de utilização, mas vamos pegar aqui uma forma bem simples. Vamos utilizar primeiro a palavra import random, né? Em seguida, depois que a gente fizer isso, a gente pode utilizar comandos como, por exemplo, seed. O comando random.seed, ele inicializa o gerador de números aleatórios. É necessário para que a gente possa começar a utilizar um gerador de números aleatórios. E a seguir tem uma função chamada randint, que ela gera um número inteiro, um número aleatório inteiro, e desde que eu passe para ela quais são os limites desse número. Eu quero gerar um número inteiro, por exemplo, de 1 a 99. Então, eu utilizo dessa forma aqui. Bom, existe outras formas de utilização, eu sugiro você consultar a documentação oficial do Python para verificar qual é a sintaxe de utilização geral do random. A essa hora eu sei que a documentação é difícil de ler, mas à medida que o tempo vai passando você vai se acostumando com a forma com que as coisas são colocadas na documentação. Bom, com esse conhecimento aqui, com essas informações aqui, eu quero que você desenvolva um jogo de adivinhação, onde cada jogador, a pessoa que for jogar esse jogo, vai ter que adivinhar qual foi o número gerado aleatoriamente pelo computador. Você vai ter que acertar qual é o número gerado, e vai ser contado o número de tentativas que você fez. Obviamente, quem fizer menos tentativa ganha o jogo. Bom, então vocês têm aqui no nosso programa 17, vocês têm aqui a implementação desse pequeno jogo. Então, inicialmente, nós importamos o pacote random. Depois, nós colocamos o comando random.seed para inicializar o gerador de números aleatórios. A seguir, geramos um número aleatório com a função randint, número entre 1 e 99, e colocamos isso em valor. Criamos uma variável, chamamos ela de chute, vamos colocar ela no valor 0. Criamos outra variável chamada tentativas, colocar nela o valor 0. Então vamos lá, vamos limpar o vídeo, limpamos o nosso vídeo. Depois vamos começar o nosso laço while. Nosso laço while simplesmente diz o seguinte: enquanto o chute for diferente do valor, ou seja, enquanto você errar, né, é isso que nós queremos fazer. Enquanto o chute for diferente do valor, o valor a gente já tem. O chute é dado aqui embaixo. Então, enquanto o chute for diferente de valor, ele recebe o seu chute, ou seja, ele digita no teclado, digita o seu palpite, imprime no teclado, digita o seu palpite, e espera que você digite um valor qualquer. Esse valor qualquer que você digitar, será colocado em chute, e ele conjurou o programa. Em seguida, ele incrementa a variável tentativas em 1, né? Ele vai fazer tentativas mais 1 cada vez que ele executar o input. Em seguida, ele vai incrementar
a variável tentativas, e ele vai em seguida fazer um teste. Se o chute é igual ao valor, ou seja, o chute, o valor que você digitou é igual ao valor que ele tem armazenado, que ele gerou aleatoriamente, então você acertou. Ele vai imprimir a seguinte mensagem: parabéns, você acertou em, assim, o valor das variáveis tentativas e a palavra tentativas, a string tentativas. Bom, caso o chute que você digitou, o número que você digitou não seja igual ao valor que ele tem aleatoriamente, o chute não é igual ao valor, ele vai para a segunda cláusula, que é o elif. O elif, se chute for menor do que valor, aí vai dizer o seguinte: olha, você errou para menos. Então ele vai imprimir errou para menos, na tentativa, fecha aspas, vírgula, também o valor da variável tentativa. Você vai sempre dizer quantas vezes você já está tentando. Em seguida, se o chute não é menor do que o valor, ou seja, as duas condições acima, nem é igual nem é menor, falharam, então ele vai executar a condição else e vai dizer errou para mais. Então quer dizer que o número que você digitou é maior do que o número que ele gerou. E ele vai mostrar aqui também o valor da variável tentativas, quantas vezes você fez. Aqui é o fim do nosso programa. Então vamos ver se o nosso jogo funciona. Então vamos lá para executá-lo. Digitamos Python programa 17. Vamos lá, digite o seu palpite aí. Então vamos supor que eu seja assim, não muito esperto. Eu digito aqui o primeiro número que vem à minha cabeça. Eu não estou pensando em nada. Vou digitar aqui 33. Então, olha, se você errou para menos, a tentativa 1. Significa o quê? Significa que o número é maior que 33. Bom, eu ainda não sou um cara muito esperto, vou colocar aqui, sei lá, um número qualquer maior que 33, vou botar aqui 45. Você continua errando para menos, e já está na tentativa 2. Aí eu vou subindo aqui, 55. Você está na tentativa 3. Poxa, ainda estou errando para menos ainda, então vamos lá, 65. Olha que eu não sou inteligente. Opa, mas agora eu já errei para mais, então é menos que 65, então eu vou botar aqui, por exemplo, 60, né? Aí eu continuo errando para mais, aí tentativa 5 já, eu vou aqui, botar aqui 55, quem sabe? Bom, eu errei para menos, então eu já sei que está entre 55 e 60, bom, eu faço demais, eu vou aqui no 56, eu errei para menos de novo, ótimo, 57, poxa, então eu acertei em 8 tentativas. Bom, até que não demorou muito para uma pessoa não muito esperta. Mas vamos ver agora se eu for um pouco mais esperto. Será que eu consigo diminuir esses números de tentativas? Então seria o jogador 2, né? O jogador 2 agora vai executar o programinha. Bom, então vamos digitar o meu palpite. O jogador 2 é um pouquinho mais esperto, ele começa com 50. Então ele diz, você errou para menos, significa que o número está entre 50 e 100, né? Então eu vou, o jogador 2 vai tentar de novo, a próxima tentativa dele vai ser 75. Você errou para mais. Então, o jogador 2 vai dizer, agora eu vou tentar o número 62. Então ele errou para menos. Quer dizer, né? Eu vou agora tentar então o número 68. Né? Então, errei para mais. Então eu sei agora que o número está entre 68 e 62. Então eu vou tentar agora o 65. Então, errei para menos, sei que está entre 65 e 68. Vou tentar então agora o 67. Então, eu acertei em 6 tentativas. Ainda é um valor alto de tentativas, mas eu já fui um pouco mais esperto do que o jogador número 1, que fez em 8 tentativas. Então acredite em mim, se você constantemente precisa de mais de 6 tentativas para acertar, você está sendo não muito esperto. Então, voltando aqui à nossa transparência, vamos ver agora um novo tipo de variável que é utilizado constantemente nos programas. Esse tipo de variável agora vamos chamar de lista. Né? É um novo tipo de variável. Uma lista é uma sequência de dados de um tipo qualquer. Então, uma sequência de dados de um tipo qualquer. Por exemplo, o A, essa sequência de dados aqui, 12, 30, 34, 45, isso aqui é uma lista de dados que é colocada em uma variável A. Essa lista não necessariamente precisa ser numérica, ela pode ser alfanumérica, B igual a Maria, Pedro, Paulo, Thiago, etc.
mas ela pode até mesmo ser de valores misturados. Então ela pode ter valores, não coloquei aqui, mas ela pode ter valores, caracteres alfanuméricos, né? Caracteres alfanuméricos aqui, misturado com valores numéricos, não tem problema nenhum. Daqui a pouco nós vamos utilizar o Python para criar, imprimir as listas, manipulá-las, né? Vamos ver como é que faz isso. Mas, com relação às listas, nós podemos utilizar a variável que representa a lista, né, como uma variável indexada. Né? Então, através de um índice que nós colocamos entre colchetes, após o nome da variável, nós podemos identificar um elemento específico da lista, sendo que o primeiro elemento é considerado como sendo o elemento de índice 0, o segundo elemento é o índice 1 e assim por diante. O Python também aceita até mesmo números negativos nos índices, né? Isso aí deixa o seu cargo de estudar no tutorial do Python oficial, como é que ele usa índices negativos. Mas vamos trabalhar aqui com os índices positivos. Então, no caso dessa lista A, que tem os valores 10, 12, 34, 45, o A índice 0 é o valor 10, o A índice 1 é o valor 12, o A índice 2, 34, o A índice 3, 45 e assim por diante. No caso do B, o B índice 0 seria Maria, etc. Bom, a gente pode utilizar as variáveis com índices onde a gente quiser, em comandos print, em comandos de atribuição, posso dar um valor a ele, eu posso trocar valores, utilizar livremente as variáveis indexadas nas minhas expressões. Vamos só ver aqui. Vamos ver aqui no Python a criação das variáveis. Então, tinha uma variável A, posso atribuir a ela uma lista. 10, 12, 34, 45 e assim por diante. Tinha minha variável B, posso atribuir a ela também uma lista. No caso, vamos colocar aqui valores alfanuméricos, né? E assim por diante. Podemos misturar, como eu disse para você, nós podemos colocar valores misturados, um valor numérico e um valor alfanumérico, sem problema algum. Para imprimir, né, basta digitar aqui o B, o C, né, eu posso mudar os valores, eu posso, por exemplo, dizer que o B índice 0, por exemplo, vai ser igual a A índice 0, né? Posso, então, vamos ver como é que ficou o valor de B agora. O valor de B antes era Maria Pedro João, agora é 10 Pedro João. Posso modificar à vontade as minhas variáveis. Uma funçãozinha bastante útil é para determinar o comprimento de uma lista. Basta que eu coloque aqui o nome da lista dentro do len. E aí ele diz comprimento da lista. Quantos elementos tem a lista? Len. Não esqueça, essa funçãozinha é bastante útil para trabalhar com listas. Vamos voltar aqui ao nossa transparência. Então, nós temos aí as nossas listas. Uma lista como um vetor. Então, um vetor é uma grandeza, assim, matemática ou física, que normalmente é representada pelos valores de suas coordenadas no espaço. Então, todo mundo que já estudou um pouquinho de geometria ou um pouquinho de física já ouviu falar nesse termo vetor. Então, o vetor no espaço cartesiano, no espaço x por y, ele pode ser representado pelas coordenadas x, y, ou x índice 1, x índice 2, ou em Python seria entre colchetes x índice 0, x índice 1. Essa aqui é a notação do Python, né? No espaço tridimensional, esse vetor seria representado por x0, x1, x2. No espaço n-dimensional, ou seja, a matemática permite esse tipo de abstração, seria x0, x1, x2 até xn-1. A diferença entre uma lista e um vetor, em Python, né, tem a ver apenas com a forma como você olha para os dados, como você trata, como você usa, como você cria, qual o objetivo da utilização dessa lista, né? Para criar uma lista vazia, eu posso criar uma lista vazia também, eu simplesmente atribuo uma lista vazia a uma variável sem problema.
ou eu posso atribuir valores preenchidos como eu acabei de fazer para vocês verem, como vocês acabaram de ver. Aqui alguns comandos úteis para trabalhar com listas. Nós vamos usar esses comandos ao longo dos nossos exercícios. Então, tem o comando append, né, ele adiciona um elemento ao fim da lista, equivale a, por exemplo, atribuir ao elemento len índice A com 2 pontos, não esquecer dos 2 pontos aqui na frente, algum valor, ou uma outra lista, você pode atribuir uma lista a uma lista já existente. Se você fizer isso aqui na lista, você está adicionando essa lista aqui a essa lista aqui. Você pode fazer a mesma coisa usando o append. O extend, né, é uma forma específica para adicionar listas a uma outra lista. Essa aqui você pode adicionar o append, você adiciona elementos à lista, né? Pode ser uma lista também, mas aqui você usa extensão para estender a sua lista. Insert, você usa para inserir um item na posição especificada. O primeiro argumento, né, é o índice do elemento anterior ao que você está inserindo. Então, você botar insert 0x, insere no início da lista, a insert len a não sei o que, equivalente ao append, né? Observe aqui, se você fizer o insert dessa forma, você pode fazer isso com o append também. Remove, o remove, ele remove o primeiro item da lista, cujo valor é o x fornecido aqui. E se esse valor não existir, você tem um erro. Isso aqui são apenas algumas funções com listas que a gente retirou do tutorial oficial do Python. Existem mais funções, você pode olhar lá. A função pop i, né, remove um item na posição dada e o retorna, né? Se nenhum item foi especificado, ele retorna o último item da lista, né? A função index retorna o índice do primeiro elemento cujo valor é igual ao argumento que você passou com x. Count x, ele conta o número de vezes que o x aparece na lista. Sort, ordena os itens da lista sem gerar uma nova lista. O reverse inverte a ordem dos elementos da lista sem gerar uma nova lista. Isso aqui vão ser objetos de estudo da nossa parte aqui durante o nosso curso. O que eu quero que você entenda agora é o operador in, isso é importante. O operador pertence, né? Então, se você diz que A em B, ele retorna true, ou verdadeiro, se A pertence a B. Se A pode ser uma lista, ou uma sublista, ou um elemento.